nos dá o entendimento que estava ocorrendo, ou iria ocorrer, divisão na igreja. Aí olha o que Paulo escreve: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, olha ele, suplico a todos vocês, que concordem uns com os outros no que falam, que haja concordância no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Esta é a ordenança de Paulo para os irmãos em Coríntios. E por que Paulo está dizendo isso para os irmãos em Cristo em Corinto? Porque Paulo sabia do poder da unidade, do poder da comunhão. E eu quero mostrar isso para vocês. E essa unidade, essa comunhão, ela começa primeiro com a comunicação. Devemos nós falar a mesma língua, estar no mesmo pensamento e no mesmo propósito. Propósito esse é morar com o Senhor eternamente. Mas para vocês entenderem melhor, eu vou explicar para vocês o que significa comunicação. E como funciona uma comunicação. Comunicação é o processo pelo qual uma pessoa transmite uma mensagem. Comunicação é o processo pelo qual uma pessoa transmite uma mensagem para outra ou outras pessoas. Olha a importância da comunicação. Comunicação também é uma troca. Troca de informação entre duas ou mais pessoas, com o objetivo de compartilhar. A comunicação serve para compartilhar conhecimento, sentimentos, ideias e entre outros. A comunicação, a palavra comunicação, ela significa partilhar, participar algo ou tornar comum. No latim, comunicação significa participar, que é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais intelectores por meio de signos, regras semióticas, mutuamente entendíveis. Então o objetivo da comunicação é transmitir, é passar uma ideia, a fim de tornar uma informação. Sem a comunicação, grava isso, não iremos, não sairemos para aquilo que fomos criados. Se Deus não fosse um Deus comunicativo, o que seria de você? Se a comunicação de Deus fosse imperfeita, como estaria a sua vida? Sabemos nós que Deus, Ele é perfeito. Tudo que Ele criou, criou perfeitamente. Não houve erro em nada. Deus é perfeito. A comunicação dEle é perfeita. Tanto que é perfeita, que Ele vai falar para Adão: não coma da árvore, do fruto, do conhecimento, do bem e do mal. Ele não falou para comer a árvore da manga. Tem pregador que diz que é manga. Outros dizem que é maçã. Está vendo? Muita Branca de Neve, esquecendo de ler Bíblia. É fruto do conhecimento do bem e do mal. A comunicação do Senhor é: olha,
de todas essas árvores que dão fruto, o que você não pode tocar e nem pegar o fruto e comer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Comunicação perfeita. Adão sabia que não podia, porque a comunicação de Deus, ela é perfeita. Se a comunicação de Deus é perfeita, por que então nós interpretamos uma comunicação que é perfeita como se fosse imperfeita? Comunicação é transmitir, é passar uma ideia, é tornar uma informação. Se Deus não comunicasse com a sua criação, o que seria dela? A palavra do Senhor diz que a primeira vez que o Senhor comunicou com o homem foi quando ele desce no jardim do Éden e vai falar com Adão. O nosso Deus, ele é um Deus comunicativo. Olha o que diz a palavra do Senhor em Amós 3,7. Certamente o Senhor, o soberano, olha a importância da comunicação, irmãos. E às vezes você está procurando uma unidade aonde não há uma comunicação perfeita. Você está procurando resolver problemas sem ter uma boa comunicação, um bom diálogo, uma boa conversa, ser sincero, ser honesto, ser correto, falar e cumprir aquilo que fala, transmitindo confiança, sinceridade e respeito. Olha o que o Senhor vai dizer, o soberano, o Criador, que faz o que quer, na hora que quer, no dia que quer, como quer, e sem depender de nada de nós. Olha o que ele vai dizer. Certamente, ó Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem comunicar. Como que ele comunica? Revelando. Sem revelar o seu plano aos seus servos. Nada ele faz sem revelar, sem comunicar os seus servos, os profetas. E às vezes você não faz como a palavra diz. Com quem que você não faz? Você não faz isso com a sua mãe. Você não faz isso com o seu pai. Você não faz isso com o seu noivo, com a sua noiva, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu filho. Você não faz isso com o seu líder de departamento, seja na igreja ou fora da igreja. Você não faz isso com o pastor. E olha o que o soberano faz. Ele comunica para mim que sou pecador, transgressor, careia, meu Deus, verme, como Paulo diz. Ele comunica para mim. Comunica conosco o plano dele, o que ele vai fazer. E às vezes você está procurando solucionar o problema de uma outra forma, e Deus está querendo falar para você, a sua comunicação está falha. Não há unidade porque não há comunicação. Não há comunhão porque não há unidade. E se não há unidade é porque não tem comunicação, irmãos. E eu vou mostrar para você o que uma unidade faz. E às vezes o que nós queremos na igreja, ou no ambiente de trabalho, ou numa casa, é causar divisão. Parece que nós temos prazer em dividir, e não em multiplicar. Parece que às vezes nós temos prazer em brigas, contendas, intrigas, fofocas, sabe? Só para gerar divisão, separação. Agora ouça, Provérbios 11:14, é um ensinamento essa palavra. Não que as demais não sejam, mas a forma de pregar. Provérbios 11:14,
sem diretrizes, sem comunicação, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Se não tiver muita comunicação, a nação cai. Conselheiro não vem conselhar só ouvindo, ele também fala. Olha o que diz a palavra. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam, mas esses planos não são de Deus, é o seu. O seu. O que você planejou, o que você está planejando, o que você quer planejar. Olha só o que diz. Os planos fracassam por falta de conselho, ou seja, os planos fracassam porque vocês não têm comunicação. Não procuram conselhos, não procuram orientações. Olha o que a Bíblia diz, e você está procurando resposta em outros lugares, e o Senhor está mostrando para você, por que você está fracassando? Porque não procura comunicar com pessoas mais experientes que você. Isso também tem a ver com orgulho, isso também tem a ver com a soberba. Quantas pessoas que são membros aqui dessa igreja, que até hoje não fizeram um curso da Igreja Batista Tempo de Deus. Sabe qual que é a desculpa? Eu já sei. Eu não preciso. Ou seja, sou auto-independente. Eu não preciso de pegar a experiência de ninguém. Só que a Bíblia diz o quê? Quando eu vejo uma pessoa errando, eu olho para ela e não faço a mesma coisa que ela fez. Mas quando isso vai ocorrer na minha vida? Quando eu passar a comunicar com pessoas que acertam e com pessoas que erram. Mas se eu me isolar, eu sou, eu faço, eu tenho, eu sou, eu tenho e eu faço. Mas olha o que a Bíblia diz. Provérbios 4:13. Apeguem-se à instrução, meu Deus do céu. Não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende da instrução, irmão. Instrução que vem através de uma comunicação. Mas o que a igreja hoje não quer? E eu vou voltar a falar. Entrar para o quarto, fechar a porta e em secreto falar com o Senhor. Não querem. Eles querem uma comunicação que pode haver falhas. Ou seja, eu prefiro ir no homem de Deus, que Deus vai revelar para ele, e ele vai falar para mim, do que eu ter uma comunicação direta com Deus. Só que esse homem de Deus, ele pode ouvir de Deus assim, não, e ele falar para você assim, sim. Você não vai saber. Deus pode falar comigo assim, ó, não é para ele devolver dízimo. Eu vou e falo, você tem que devolver. Você não vai saber. Agora quando eu entro para o quarto, fecho a porta, no secreto, não tem como a comunicação ser falha. Porque não tem intermediários. É você e Deus. Deus e você. Você e Deus. Deus e você. Mas é por isso que muitos não vão. Porque tem medo daquilo que o Senhor vai comunicar com ele. Daquilo que o Senhor vai falar com ele. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende toda a sua vida. Provérbios 20:18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Tem alguém aqui que não tem plano? Se tiver alguém aqui que não tem plano, isso aqui não serve para você. Ninguém aqui tem plano de nada, né? Se não tiver, isso aqui não serve para você. Mas se todos nós aqui almejamos alguma coisa, tem plano. Tem plano. Então olha aqui. Os conselhos são importantes para quem
quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Como que você vai vencer uma guerra se você não procura orientação? Se Deus não comunicar com você como você deve entrar nessa batalha espiritual, nessa batalha financeira, nessa batalha amorosa, se Deus não comunicar nada com você, como você vai se sobressair? Como você vai vencer? Como você vai ser aquilo que o Senhor diz, mais que vencedor em Cristo Jesus? Pastor, o senhor falou de comunicação. E eu entendi que se houver uma comunicação saudável, com um só objetivo, um só propósito, falando todos a mesma língua, nós vamos criar aquilo que é chamado de unidade, comunhão, unidade. Pastor, o que é unidade? Unidade significa estado de ser único. Ser único. Falar a mesma língua, ter o mesmo pensamento, estar na mesma direção. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a nossa mente é de Cristo. Mente, Cristo, mente. Meu Deus. Olha só. Biblicamente, união é a união dos cristãos em torno de um mesmo propósito. Biblicamente, unidade é a união dos cristãos no mesmo propósito. Eu vou perguntar, uma vez que você recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, qual tem sido o seu propósito? Porque unidade é a união dos cristãos em torno de um mesmo propósito. Uma união é construída através de uma comunicação. Aprendemos ontem no Comunicação, Sexo e Dinheiro, aquilo que João diz, 1 João 3,18. Ele diz não só de palavras, mas de ação. Tem que praticar. Eu disse ontem dentro de sala de aula que não adianta você ter palavra se não tem atitude. Porque se você tiver palavra e não tiver atitude, você vai ter palavras. Eu vou repetir. Se você diz que tem palavra, mas não tem atitude, você só tem palavras. Porque palavra com atitude manifesta a glória de Deus. Agora, palavra sem atitude manifesta Satanás. Porque palavras significa falsidade, mentira. Então, quando eu dou a minha palavra, eu falo, eu tenho que ter a atitude para cumprir aquilo que eu. E quando nós recebemos Jesus como único Senhor da nossa vida, nós sabíamos que nós nos tornaríamos escravos do Senhor, filhos do Senhor, herdeiro e co-herdeiro do Senhor, amigos do Senhor, servos do Senhor. E por quê? Nós não falamos a mesma língua como o Senhor ordena. Sabe naquela família onde o marido ou a mulher sempre promete algo ao filho e nunca faz? Eu vou dar um conselho para você. Seja sábio, fique em silêncio. O pouco falar é melhor do que o muito falar. O muito falar traz problema. Então nunca prometa aquilo que você não possa cumprir. Então é melhor você ficar em silêncio do que você ficar falando que vai fazer e nunca faz. Porque palavra sem atitude são palavras. E isso não manifesta a glória de Deus. Tem relacionamentos sendo destruídos porque a mulher não cumpre aquilo que sempre falou. O marido também não cumpre aquilo que fala. E com isso não há mais confiança.
Com isso não há mais esperança. Esperança de quê? De que um dia vai mudar as coisas. Ouça. Unidade significa estado de ser único. E agora eu quero mostrar para você o que uma unidade causa. Lá em Gênesis. Está com sua Bíblia? Vamos lá em Gênesis. 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 Capítulo 11. A Torre de Babel. Olha o que diz. Capítulo 11, versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. No mundo todo havia apenas uma língua, um modo só de falar. A Bíblia diz que do descendente de Cã saiu Cuxi, e de Cuxi saiu Nimrod. Nimrod era um dos homens mais valentes daquela época, o mais poderoso. Nimrod foi aquele também que construiu a cidade de Nínive. E Nimrod está liderando este povo, que fala a mesma língua, tem o mesmo propósito. Se eu falo a mesma língua e tenho o mesmo propósito, eu gero uma unidade, uma comunhão. Essa unidade, essa comunhão gera força, gera coragem. A Bíblia diz que eles vão tomar uma decisão, e essa decisão é aceita por todos, porque eles estão no mesmo propósito, falando a mesma língua. E qual é a decisão? Está escrito. Disseram, versículo 3, disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Agora olha o versículo 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sineá, e ali se fixaram. Eles saíram, encontraram uma planície e ali ficaram. Como eles estão na mesma visão, têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, falam a mesma língua, ou seja, não há divisão. E você vai entender agora? Qual que seria a divisão? Eu não quero pinche, eu quero argamassa. Eu não quero porcelanato, eu quero a cerâmica. Eu não quero preto não, eu quero marrom. Lá não tinha isso. Estavam eles no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Havia concordância. Olha o que diz, versículo 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade. Suponhamos, Nimrod falava, o povo entendia e o povo aceitava. Concordo. Eu entendi muito bem o que você está querendo fazer, e eu estou nesse negócio aí. Continuando. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Qual é o objetivo? Construir uma cidade e também uma torre nessa cidade que alcance os céus. Assim nosso nome, olha só o objetivo também. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Olha só, isso está em Gênesis. Paulo está dizendo lá para a igreja de Corinto sobre a unidade.
o poder que a unidade tem. Esse povo era tão unido, que eles construíram uma cidade, construíram uma torre, para se tornarem famosos. A Bíblia diz que Deus então vai descer. A unidade faz Deus descer. A unidade atrai a presença de Deus. A unidade faz Deus descer do trono e vir ver o que está sendo feito. Se é para a glória dele ou se não é para a glória dele. Porque existe a unidade que é para a glória do Senhor e a unidade que não é para a glória do Senhor. Então o Senhor desce. Eu quero dizer para a Igreja Batista Tempo de Deus, que Deus descerá nesse lugar como Ele tem prometido, quando houver entre nós unidade espiritual. Sem unidade espiritual, Ele não vai manifestar como Ele já prometeu. E aqui eu vou requerer de você, relaxado. Você que não ora, não lê Bíblia, você que não santifica, só vive na carnalidade, eu estou falando é para você. Porque a linguagem aqui é uma só há 13 anos. Entra para o quarto, fecha a porta e em secreto fala com ele. Há 13 anos eu estou orientando, lê Bíblia, jejuem, orem. Se não gosta do quarto, vai para o monte. Mas nada, 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 nada. Nada. De 500, tem 10 que falam a mesma língua. De 500, tem 10 que estão no mesmo propósito. De 500, tem 10 que perseveram na mesma língua e no mesmo propósito. Aí vocês, às vezes reclamam, porque as coisas estão desandando na vida de vocês. E quando vocês olham para outros, não está como está a sua vida. É porque não há unidade. Porque não há comunhão. Porque a comunicação é falha. Olha só. Que diz, versículo 5. Está colocando ali? Versículo 5, olha o que diz. O Senhor desceu. Meu Deus. O Senhor desceu. Pastor Tiago, o Senhor desceu. A última vez que ele havia descido foi aonde? No Éden. Ele agora desce. Porque a unidade atraiu a presença de Deus. O ser íntegro e justo atraiu a atenção de Deus para dar a Noé a salvação. A unidade que foi criada entre o povo, com um propósito, atraiu a presença de Deus. Só que a intenção não era boa. Vamos ler. Desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, olha Deus, em breve, olha o poder da unidade. Agora, como que o seu relacionamento vai ser restaurado, se não há comunicação que gera unidade? Como que a Igreja Batista Tempo de Deus vai crescer na proporção que Deus tem falado, se não há unidade entre líder e liderados? Não vou expor o nome, mas em nome de Jesus, quinta-feira, terça, eu perguntei aqui, quem que ia viajar hoje? Não levantaram a mão. Teve gente da liderança que viajou, cara. Brincam com a mentira. A mentira é do diabo. Quem mente é do diabo. Pode estar servindo diaconato, pode estar no imagem de divulgação, pode estar no ministério de louvor, pode ser pregador ou não, pode ser visitante ou não. Quem mente está na dependência do diabo. Você pior, é do diabo. Não brinque com a mentira. O povo está brincando com a mentira.
Vou ser sincero, às vezes eu digo isso aqui, eu nem sei mais o que fazer. Mas sabe o que quer? A glória de Deus. São brincadeiras mentirosas. São meras palavras. Não há verdade, não há sinceridade, não há comprometimento. Pessoas mentindo na cara dura, como se algo fosse normal. A mentira é do diabo. Se eu minto, eu estou sendo de quem, meu lindo? Minha linda? Mas prefere mentir do que falar a verdade. Prefere enganar as pessoas, só que esquece que está enganando a si mesmo, porque não engana a Deus. Pare de mentir. Eu perguntei terça-feira, teve líderes meus aqui que viajaram hoje, não levantaram a mão, estavam aqui. Espero que esteja vendo o culto, porque nem no culto veio. Aí vocês falam assim, mas para que isso tudo, pastor? É porque quando eu entro para o quarto e fecho a porta, Ele fala comigo. Quando a minha esposa entra para o quarto e fecha a porta, Deus fala. Ontem, o quanto eu fiquei feliz dentro da sala de aula. Não por aquilo que acontece dentro de uma casa, mas pelas pessoas reconhecerem que verdadeiramente Deus fala nessa igreja. Quando eu então disciplino, como eu disciplino muitos aqui na igreja, não concordam, fazem beiço, mas a grande verdade é que a maioria mente para si mesmo. Tem gente que aplaude a disciplina. Sabe por que aplaude? Porque sabe que a disciplina vem na hora certa, porque dentro de casa é uma coisa e fora é outra. Eu não disciplino por vontade minha. Eu disciplino quando Deus me ordena a disciplinar. E sabe quando vai voltar? Quando Deus falar comigo que melhorou. O que eu disse? Quem estiver em disciplina tem que vir nos cultos. Eu olho aqui, cadê? Eu só creio que vai haver mudança um dia, porque eu creio no Deus do impossível. Porque se eu olhar para as pessoas, eu desanimo. Não vem terça, não vem quinta, domingo vem o dia que quer. Mas se eu autorizar a voltar a fazer o que gostaria, está aí tudo dançando. Dança, está lá no Imagem Divulgação, está aqui cantando, está no diaconato. Irmãos, olha, Deus desceu. Você está achando que Deus não está vendo, não? Qual é o seu propósito? Qual é o seu plano? Olha aqui, vou continuar lendo. Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam. Olha o poder da unidade. Deus está dizendo, olha, a unidade. Um povo unido, meu Deus do céu, ninguém segura. Uma família unida, ninguém tem condições de abalar ela, porque ela é unida, porque a mulher fala a mesma língua, o filho fala a mesma língua, porque é uma comunicação. Agora olha que feio, eu falo o exemplo, que eu fiz carne moída com batatinha para todo mundo. Aí, vocês vão perguntar, pastor, o pastor fez carne moída com batatinha? Ela vai falar assim, que fez nada não, senhor, fez foi bife. Falei para a pastora, vou lá na rua Chile, lá na Dona Maria arrumar uma roupa. Beleza. Não falei com ela? Onde é que eu tenho que ir? Aí amanhã a pastora vai e passa na Dona Maria. Ô Dona Maria, o pastor esteve aqui ontem? A Dona Maria, não vem não. Tem que falar a mesma língua aqui. Senta e conversa comigo, senta e conversa com a pastora. A palavra é a mesma. Mesmo objetivo. Falamos a mesma língua, porque há unidade. Perguntaram ontem dentro da sala de aula para mim, que estava dando aula. Pastor, tudo que o senhor compra, o senhor comunica à pastora? Eu disse, claro. Porque se eu fizer qualquer compra errada, vai prejudicar ela também.
E disse mais, e as decisões que eu tomo também na Igreja Batista, Tempo de Deus, primeiro é Deus e eu e ela conversando para ter a melhor atitude, para que tudo saia como Deus quer. Nenhuma decisão da Igreja Batista, Tempo de Deus, não teve a presença de Deus, a minha presença e a presença da pastora Edneia. Para mim disciplinar alguém, eu pergunto para ela. Deus já falou comigo para disciplinar. Eu falo com ela, como que eu faço? Ela vai e me orienta, eu é assim, então tá, tuf. Rapaz, é por isso que eu tenho prazer de estar dentro de casa. É por isso que nós temos prazer de estarem juntos. Porque a unidade, falamos a mesma língua, estamos no mesmo propósito. E qual que é o propósito da família? Glorificar a Deus, manifestar a glória de Deus, tendo paz dentro de casa. Comunicação. Gente, eu estou vendo lares sendo destruídos por falta de comunicação. Comunica com a sua mulher. Mulher comunica com a sua mulher. Brigar não é comunicar. Você pode me ajudar nisso? Você pode fazer isso aqui, ó. A Bíblia diz que essa é a sua parte. Essa aqui é minha. Mas você escolheu fazer isso? Então vamos dividir isso aqui. Mas não há. Não há. Tem que haver. Olha só. O Senhor disse, venham. Não desceu sozinho. Não desceu sozinho. Venham, desçamos e confundamos. Ai, vai doer. Assim, como quem fala a mesma língua tem unidade, quem não fala a mesma língua tem o poder de dividir aquilo que não precisava ser dividido. É triste, né? Porque o Senhor vai descer e vai fazer, sabe o quê? Vai tirar a unidade. Como que Ele tira a unidade? Mudando a forma de falar. Está cheio de gente perdida, porque mudou aquilo que não precisava ser mudado. Sabe que a única coisa que não pode ser mudada é a Bíblia. E você está mudando a Bíblia pelo seu gosto, pela sua vontade e pelo seu prazer. Só que ela não pode mudar. O Senhor disse que a gente não pode nem acrescentar e nem diminuir. Ela é o que é e acabou. Estão eles lá, construindo a torre alta, querendo ficar com o nome famoso. Deus desce. Está escrito. Assim o Senhor os dispersou dali para a terra e pararam de construir a cidade. A Bíblia diz que o reino dividido não prevalece. Como que você vai dar continuidade ao seu relacionamento se lá há divisão e não unidade? Com todo respeito, meu lindo, você vai orar, você vai jejuar, não vai resolver nada, porque isso aqui é atitude. Já está orando, já fez propósito, não tem atitude, não vai ter mudança, meu lindo. São meras palavras. Quem tem atitude tem palavra. O Senhor desceu, distribuiu as línguas. Meu Deus, eu fico imaginando. Um falando, eu quero colocar o tijolo. Aí o outro está lá assim, hã? Entendendo? Tijolo para aumentar a torre. Aí vem um outro chinês. Um chinês. Que? Aí eu caí. Aí vem um outro peruano, angolano, sei lá, tudo quanto é país aí, vai imaginando aí. E um olhando para o outro, ai meu Deus, a gente era tão unidos, cada um entendia um ao outro, o que aconteceu? O que aconteceu? Não é assim lá na sua casa não? Nós éramos tanto unidos, minha família era unida, eu na igreja era unida, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que eles usaram a unidade para fazer aquilo que não agrada a Deus. É o que está acontecendo na sua casa. Você está usando uma unidade que não agrada a Deus. Vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa no relacionamento, seja homem ou mulher, que precisa de mudança, mas não quer mudar? Aí chega na igreja e encontra uma pessoa semelhante a ela, já criou unidade. Vai passar um mês, um ano, sabe o que vai acontecer?
aquela com que ela uniu vai separar, a outra também vai separar, vai encontrar um grupo das separadas. Como também ocorre quando uma que por bobeirinha quer desviar, sair fora do maridão ou da esposa, encontra um que é de palavra. Vai falar a palavra do Senhor. Aí vai encontrar com outra de palavra e que tem atitude. Não suporta, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Essa que queria separar já vai ficar, epa. É mesmo, né? Jesus me perdoou, por que eu não perdoo? Mas por que não ocorre isso hoje nos relacionamentos? Por que não ocorre hoje no ministério? Porque cada um quer falar a sua língua e não quer falar a língua de Deus. Vai ser mais um final de semana. Amanhã, sexta-feira da paixão. Hoje eu estava lá no supermercado. Meu Deus, está lotado, só Jesus. Está lá no supermercado. O cara atrás de mim falou com o menino assim: nós vamos comer peixe. Aí o menino, mas eu quero carne. Não, é porque ontem a gente não podia comer peixe, hoje também não, e amanhã também não. Eu só ouvindo. Aí ele vai e solta: é porque a minha religião não permite. Amanhã a minha religião permite eu fazer churrasco, tomar refrigerante, arrumar casa, lavar roupa. Amanhã, tiver que trabalhar, trabalha. Porque Jesus foi falar, se tiver uma ovelha lá perdida, no dia vocês não vão não? A minha religião pode. Porque na minha religião, eu não sirvo um Deus morto. Eu sirvo um Deus que ressuscitou, meu lindo. Amanhã muitos vão estar lamentando, eu não, vou estar celebrando. Porque eu sei que Ele vive, irmão. Você que vai viajar, Deus te abençoe, meu lindo. Você que não vai viajar, Deus te abençoe também. Domingo nós teremos culto pela manhã. Amém? Se você estiver aqui, venha no culto. Se não estiver, e para onde você foi é perto, vem para o culto. Mas se for longe, igual alguns estão longe aí, pode ficar por lá, irmão. Só leva Jesus, irmão. E deixa a mentira. Como que eu gostaria que tivesse ouvindo. Isso é sério, gente. Mentira é coisa do diabo. É sério. Tenha um final de semana abençoado. Viu? Ensina a sua criança. Ovo de Páscoa, chocolate só engorda. Explique para ela o que é a Páscoa. Páscoa é o passar por cima. Páscoa é libertação. Meu Deus. Não é coelhinho não. Aí se terça-feira quer perder 500 mil calorias que comeu 10 ovos de Páscoa. A gula danada. Fica de pé, vamos para casa. O dízimo? Se alguém vai devolver dízimo e ofertar, fica à vontade. Fala untada. Se você vai devolver seu dízimo, vai ofertar, fica à vontade. Antes que as más línguas falem, ganhei de aniversário, viu? E top, tá? Sem inveja. Top. E não fala que é feio não, que já vai pro gabinete. Ganhei de aniversário.